Estes exercícios seguem a sequência do PDF com todos os exercícios dos exames, das datas da descrição, que podem baixar grátis no meu site, acessando o link na descrição deste vídeo. Exercício 82. Seja A um número real diferente de zero. Qual o valor de limite, quando x tende para zero, de E levantado a de x menos 1 sobre ax² mais a² de x. Ora, isto que está aqui dá 0 sobre 0. Se é 0 sobre 0 é um limite notável. Então, vamos fazer limite, quando o x tende para 0, de E levantado a de x menos 1, e cá em baixo vamos pôr a de x em evidência. E aqui vai ficar x mais a. Isto vai ser igual ao limite, quando o x tende para 0, de E levantado a de x menos 1 sobre a de x, este já está o meu notável completo, vezes limite, quando o x tende para 0, de 1 sobre x mais a. Ora, isto vai ser igual a 1, que é o meu notável, e aqui vai ser vezes 1 sobre, substituindo a. Isto vai ser igual a 1 sobre a, que é a minha opção A. Exercício 83. Seja f uma função do domínio de 0 a mais infinito definida por 2 levantado a x menos 9, se o x, portanto, estes dois ramos. Em qual dos intervalos seguintes o teorema de Bolzano permite garantir a existência de pelo menos um zero da função f? Portanto, o 0, 1 está neste ramo, 1, 4 está neste ramo, 4, 6 ela vai ter de ser contínua e 6, 7 ela só está neste ramo. Se nem a opção A e nem a opção B estiver correta e a opção D não estiver correta, temos de estudar a continuidade na função, porque a opção C obriga-nos a que a função seja contínua no ponto 5, para aplicar o teorema de Bolzano. Portanto, vamos fazer f de 0, que é igual a 1 menos 9, que é igual a menos 8, f de 1, que é igual a 2 menos 7, que é igual a menos 5. Portanto, este intervalo não é, porque têm ambas o mesmo sinal. Para que ela tenha um zero no intervalo aberto a B, sabemos que f de A vezes f de B tem de ter sinais contrários. Ora, neste intervalo não é. Vamos fazer f de 4. Ora, f de 4 é igual a 2à² menos 7, que é igual a 16 menos 7, que é igual a 9. Ora, este tem, entre 1 e 4, a função tem sinais contrários. Portanto, a nossa opção B é a nossa opção correta. Exercício 84. Na figura está representado no referencial ortonormado x ou y, parte do gráfico de uma função g de domínio menos 3 a mais infinito. A reta da equação y igual a 2x menos 4 é a assíntota do gráfico de g. Portanto, isto é tudo definições de assíntotas não verticais. E aqui temos um M. Portanto, vamos fazer a definição de assíntota não vertical. Quando x tende para mais infinito, de g de x menos, neste caso, seria 2x menos 4. É igual a 0. Esta é a nossa definição de assíntota não vertical para o caso desta função. Se eu fizer g de x menos 2x mais 4, temos aqui a nossa opção C, que é exatamente igual. Limite, quando o x tende para mais infinito, de g de x menos 2x mais 4 igual a 0. Exercício 85. Considera a função f de domínio de 0 a mais infinito definido por estes dois ramos. Seja eudiana, uma sucessão de números reais de termos positivos, tal que f de eudiana é igual a 3. Qual das expressões seguintes pode definir o termo geral da sucessão eudiana? Portanto, nós temos de saber qual é, na função, o valor de x que nos dá 3, ou o limite. Então, vamos fazer limite, quando o x tende para 0 mais,
de E elevantado a x menos 1 vai ser igual a zero. Limite, quando o x tende para 2 menos de E de x menos 1, vai ser igual a E ao quadrado menos 1, que também vai ser diferente de 3. Limite, quando o x tende para 2 mais de 4 sobre x mais 1, vai ser igual a 4 sobre 2 mais 1, que é igual a 3. Então, o nosso U de n vai ter para 2 mais. De todas estas sucessões, aquela que tende para 2 mais é a nossa opção B. Exercício 86. Considere uma função f de domínio R exceto 3 contínua em todo o seu domínio. Sabe-se que limite, quando o x tende para mais infinito de f de x é igual a 1. Tem uma assíntota horizontal, quando o x tende para mais infinito, y igual a 1. Limite, quando o x tende para 3 de f de x é igual a menos 2. Então ela não vai ser contínua. Portanto, ela para x igual a 3, quando o x é igual a 3, a função toma o valor 2, mas é um ponto aberto. E sabe-se que limite, quando o x tende para menos infinito de f de x mais 2x é igual a 0. Então, isto é uma definição da assíntota não vertical. Aquilo que nós temos aqui é f de x menos 2x. Ora, y igual a menos 2x é uma assíntota oblíqua quando o x tende para menos infinito. Qual das opções seguintes as equações definem duas assíntotas? Então já sabemos que é esta e que é esta, que é a nossa opção C. Y igual a menos 2x, y igual a 1. Exercício 87. Seja f uma função de domínio R contínua no intervalo de menos 1 a 4. Tem-se que f de menos 1 é igual a 3 e f de 4 é igual a 9. Em qual das opções seguintes está definida uma função g de domínio R para o qual o teorema de Bolzano garante a existência de pelo menos um zero no intervalo menos 1, 4. Então já sabemos que g de menos 1 vezes g de 4 terá de ter sinais contrários. Agora é uma questão de substituirmos nestes intervalos, nas funções seguintes. Portanto, para a minha opção A, nós vamos ter g de x será 2x mais f de x. Então, vamos ter 2 vezes menos 1 mais f de menos 1, que é 3. E g de 4 será 2 vezes 4 mais 9. Isto vai ser igual a 1, isto vai ser igual a 8 mais 9 é igual a 17. Portanto, a opção A não pode ser. Para a opção B, teríamos de fazer 2 vezes menos 1, menos 3, isto vai ser igual a menos 5, 2 vezes 4, menos 9, que vai ser igual a menos 5, que também não pode ser. Para a opção C, seria x quadrado, portanto ficaria menos 1 ao quadrado, mais f de menos 1, que é 3, ora isto é igual a 4, e aqui seria 4 ao quadrado mais 9, 16 mais 9, que dá 25, também não pode ser. A nossa opção D vai ser x quadrado, portanto, menos 1 ao quadrado, menos 3. Isto vai ser igual a menos 2. E 4 ao quadrado menos 9 vai ser igual a 16 menos 9, vai ser igual a 7, portanto, tem os sinais contrários. Esta opção é a opção correta. Exercício 88. Considere a sucessão udiana definida por 1 mais 1 sobre n levantada a n. Seja f uma função contínua de domínio R+. Sabe-se que limite de f de U de n é igual a 0. Qual das seguintes expressões pode definir a função f? Então já sabemos então que, seja qual for o valor que está aqui, isto que está aqui vai dar 0. Então eu já sei que f do limite de U de n
vai ser igual a 0. Ora, sei que o limite do Diane, vai ser igual ao número de Neper. Então, f de E é igual a 0. Qual destas expressões é que pode exprimir a função f? É o logaritmo, vai ser já a opção 1, que é 1 menos logaritmo neperiano de E vai ser igual a 0. Portanto, a minha opção A é correta. Exercício 89. Para um certo valor de alfa e para um certo valor de beta, é contínua no ponto zero a função g definida por, e temos 3 ramos aqui. Qual é o valor de alfa e qual é esse valor de beta? Portanto, para que ela seja contínua, limite quando o x tende para 0 menos de g de x, vai ter de ser igual ao limite quando o x tende para 0 mais de g de x, igual a g de 0. Vamos fazer o limite quando x tende para 0 menos. Vai ser o primeiro ramo, é levantado a 2x menos 1 sobre x. Se substituirmos, sabemos que vai dar uma indeterminação de 0 sobre 0, portanto já sabemos que isto é um notável. Isto vai ser igual a limite, quando o x tende para 0 menos, de E levantado a 2x menos 1 sobre x. Sabemos que cá em baixo precisamos de 2x. Colocamos aqui 2 e ajeitamos à frente. Ora, isto vai ser igual, isto é o meu notável, que é igual a 1. Portanto, isto vai ser igual a 1 vezes 2, que é igual a 2. G de 0 vai ter de ser igual a 2. Então, o meu alfa vai ser igual a 2, temos o primeiro valor. Agora vamos fazer o limite à direita. Limite, quando o x tende para 0 mais, de beta menos logaritmo neperiano de 1 mais x sobre x. Isto vai ser igual a beta menos limite, quando o x tende para 0 mais, de logaritmo neperiano de 1 mais x sobre x. Ora, isto que está aqui vai dar 0 sobre 0. Sabemos que é o notável e é direto. Isto vai dar 1. Então, isto vai ser igual a beta menos 1. Ora, para que ela seja contínua, já sabemos que beta menos 1 vai ter de ser igual a 2, portanto, o beta igual a 3. Ora, alfa igual a 2, beta igual a 3, isto é a nossa opção B. Exercício 90. Seja f uma função de domínio R+, contínua em todo o seu domínio. Sabe-se que limite, quando o x tende para 0 mais, de f de x vai ser igual a menos infinito. Então, quer dizer que a função, quando tende para 0 mais, ela vai ter uma assíntota vertical, x igual a 0 e vai tender para menos infinito. A bissetriz dos quadrantes ímpares é a assíntota do gráfico de f. Então, se nós vamos ter aqui o nosso eixo do x, temos aqui y igual a x, e então ela vai ser qualquer coisa como isto. A bissetriz dos quadrantes ímpares é a sua assíntota oblíqua. De qual destas opções seguintes pode estar representado o gráfico de 1 sobre f? Ora, já sabemos que o domínio de f é igual a R+. Onde o domínio de 1 sobre f também vai ser igual a R+, exceto f de x igual a 0. Vai ser aqui um ponto. Portanto, ela vai ter uma assíntota vertical num x maior que 0, que é o 0 de f de x. E sabemos que quando o x tende para 0 mais de f de x é igual a menos infinito. Então, limite, quando o x tende para 0 mais de 1 sobre f de x, como aqui é menos infinito, vai ser igual a 0 menos. Por outro lado, sabemos que limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x, a função vai tender para mais infinito, porque vai atrás da sua assíntota oblíqua. Mais infinito. Então, limite, quando o x tende para mais infinito, de 1 sobre f de x, vai ser igual a 1 sobre mais infinito, vai ser igual a 0. Portanto, ela vai ter uma assíntota horizontal y igual a 0. Então, já temos aqui uma assíntota vertical
num valor positivo, temos aqui uma assíntota horizontal para y igual a 0. Sabemos que quando o x tende para 0 mais, 1 sobre f vai tender para 0 menos. Portanto, a opção que contempla todas estas conclusões é a nossa opção D. E podemos ver que tem uma assíntota vertical num valor positivo, que é esta parte aqui. Quando o x tende para 0 mais, 1 sobre f de x vem por valores negativos e tende para 0 menos. O limite, quando x tende para mais infinito, faz com que a função vá tender para 0, que é a sua assíntota horizontal. Exercício 91. Relativamente às duas funções f e g, sabe-se que têm domínio 2, 3. São funções contínuas. E sabemos que f de 2 menos g de 2 é maior que 0. E f de 3 menos g de 3 é menor que 0. Qual das afirmações seguintes é necessariamente verdadeira? Quando nos dá um intervalo, dizemos que a função é contínua e tem aqui uma diferença de sinais. Isto é um corolário do teorema de Bolzano. Eu vou encontrar uma função h de x que é igual a f de x menos g de x. Então eu sei que h de 2 é menor que 0 e h de 3 é maior que 0. Portanto, sei então que h de 2 vezes h de 3 vai ser menor que 0. Então, pelo corolário do teorema de Bolzano, h de x tem pelo menos um 0 no intervalo aberto 2, 3. Então, se h de x tem pelo menos um 0, quer dizer que f de x menos g de x é igual a 0 pelo menos uma vez no intervalo aberto 2, 3. Então, isto quer dizer que f de x vai ter de ser igual a g de x, quer dizer que ela se vai interceptar num ponto que é a nossa opção A. Exercício 92. Exercício 92. Seja f a função do domínio R definida por f de x igual a e de x menos 3, em qual dos intervalos seguintes o teorema de Bolzano permite afirmar que a equação f de x igual a menos x menos 3 meios tem pelo menos uma solução. Ora, eu vou substituir, vai ficar e de x menos 3 igual a menos x menos 3 meios. Resolvendo isto, vai ficar e de x mais x igual a 3 menos 3 meios. Ora, isto será igual a e de x mais x igual a 3 meios, isto é 1,5. Se eu chamar esta nova função h de x, eu vou fazer h de 0, h de 1/5, h de 1/4, e vou ter de perceber um intervalo em que um dos valores seja menor que 1,5 e outro valor seja maior que 1,5. Ora, h de 0 vai ser igual a e levantado a 0, que é 1, mais 0 dá 1. h de 1/5 vai ser 1,42. h de 1/4 vai ser igual a 1,534. Já temos aqui um intervalo em que um dos valores é menor que 1,5 e outro valor é maior que 1,5. Portanto, o intervalo que nós queremos é exatamente este, aberto entre 1/5 e 1/4, que é a nossa opção B. Exercício 93. Na figura está representado num referencial ortonormado x ou y que parte do gráfico na função g de domínio de a mais infinito. Portanto, este será o nosso a, com a menor que menos 1/3. Para esse valor de a função f contínua em R é definida por estes valores. Qual é o valor de a? Nós temos de saber que o limite, quando o x tende para a menos, do logaritmo base 3 de menos x menos 1/3,
vai ter de ser igual a limite quando o x tende para a mais de g de x. Ora, o limite quando x tende para a mais de g de x vai ser 2. Isto que está aqui pelo gráfico, vemos que vai ser 2. Então, nós temos de fazer limite quando o x tende para a menos de logaritmo base 3 de menos x menos 1/3 vai ter de ser igual a 2. Então, isto é equivalente a logaritmo base 3 de menos a menos 1/3, portanto, substituindo, igual a 2. Então, vai ficar logaritmo base 3 de menos a menos 1/3 vai ser igual ao logaritmo base 3 de 3 ao quadrado. Transformar o 2 em logaritmo base 3. Então, menos a menos 1/3 vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9. Menos a igual a 9 mais 1/3. A vai ser igual a menos 28 sobre 3, que é a nossa opção A. Exercício 94. Na figura está representado num referencial ortonormado x ou y parte do gráfico uma função f de domínio menos 1, 3. Sabe-se que f de 1 é igual a menos 4. Olhando para o gráfico, sabemos que limite quando o x tende para 1 menos, portanto, por valores negativos, de f de x é igual a mais infinito. X de n é uma sucessão com termos pertencentes ao intervalo de menos 1 a 1. O limite de x de n é igual a 1. Sabemos então que como a sucessão pertence, todos os seus termos pertencem entre menos 1 e 1, então o limite quando o n tende para mais infinito, que nas sucessões o n tende sempre para mais infinito de x de n, vai ter de ser igual a 1 menos, por causa do intervalo a que os seus termos pertencem. Portanto, o limite de f de x de n vai ser igual ao limite quando o x tende para 1 menos de f de x, que no caso vai ser igual a mais infinito, que é a nossa opção A. Exercício 95. Seja f uma função de domínio R, sabe-se que limite quando o x tende para mais infinito de f de x menos 2x é igual a 1. Vamos já ajeitar isto. Então, sabemos então que o limite, quando o x tende para mais infinito de f de x menos 2x menos 1 vai ser igual a 0. Ora, se eu colocar aqui o menos em evidência, isto vai dar 2x mais 1 e, por definição, tudo isto vai ser a definição da minha assíntota oblíqua y igual a 2x mais 1. Limite quando o x tende para menos infinito de f de x é igual a 3. Então, ela tem uma assíntota horizontal y igual a 3 quando o x tende para menos infinito. Limite quando o x tende para 1 mais de f de x é igual a mais infinito. Então, ela tem uma assíntota vertical, x igual a 1. E limite quando x tende para 1 menos de f de x igual a 2. Portanto, não é assíntota. Em qual das opções seguintes as duas equações definem assíntotas do gráfico de f? Então, nós vamos ter uma assíntota oblíqua, uma assíntota horizontal e uma assíntota vertical. Portanto, vamos ter aqui assim a nossa opção B. X igual a 1 é uma assíntota vertical, y igual a 2x mais 1 é uma assíntota oblíqua. Portanto, a nossa opção B é a correta. Exercício 96. Sejam f e g funções de domínio de 0 a mais infinito, R-. Sabe-se que a reta da equação y igual a 3 é a assíntota horizontal do gráfico de f. Então, sabemos que limite quando o x tende para mais infinito
de f de x é igual a 3. F não tem zeros. G de x é igual a E levantado a menos x menos 3 sobre f de x. Portanto, o domínio desta função vai ser R+, porque o domínio de f de x é igual a R+, de onde isto faz com que o domínio de G de x também vai ser igual a R+. Qual das opções seguintes define uma assíntota horizontal do gráfico de G? Portanto, vamos fazer limite quando o x tende para mais infinito, de E levantado a menos x menos 3 sobre f de x. Ora, isto vai ser igual ao limite quando o x tende para mais infinito, de E levantado a menos x menos 3 sobre o limite quando o x tende para mais infinito, de f de x. Já sabemos que o de cá de baixo vai dar 3, e aqui vamos substituir, fica E levantado a menos infinito, menos 3. Isto vai ser igual, E levantado a menos infinito, já sabemos que vai ser 0, não é? 0 menos 3 sobre 3 é igual a menos 1, portanto nós temos a nossa assíntota horizontal, y igual a menos 1, que é a nossa opção D. Exercício 97. Seja o de n a sucessão definida por u de n é igual a 2 mais 1 sobre n. Uma certa função f, sabe-se que o limite de f de u de n é igual a mais infinito. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que f do limite de u de n, quando o n tende para mais infinito, vai ser igual a mais infinito. Ora, já sabemos que este limite é 2 mais, portanto sabemos que o limite, quando o x tende para 2 mais de f de x, vai ter de ser igual a mais infinito. Agora, escolher a nossa opção, 2 mais vai ser mais infinito, portanto vai ser a nossa opção C. Quando o x tende para 2 mais, ela vai para mais infinito. Exercício 98. Seja f uma função de domínio R+, sabe-se que limite, quando o x tende para mais infinito, de logaritmo neperiano de x mais f de x sobre 3x é igual a 1. Qual das equações seguintes pode definir uma assíntota do gráfico da função f? Então, isto é igual, isto é equivalente, vamos mexer nisto tudo, e é a mesma coisa que eu tenha aqui 1/3, vamos tirar este terço cá para fora do limite. Isto vai ser igual a 1/3 vezes o limite de logaritmo neperiano de x mais f de x sobre x, igual a 1. Ora, este 1/3 vai passar para lá a dividir. Portanto, dividir por 1/3 é a mesma coisa que multiplicar por 3. Então, o limite, vou já separar aqui isto também. O limite, quando o x tende para mais infinito, de logaritmo neperiano de x sobre x, mais limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x sobre x, já sabemos que este 1/3 passou para cá, isto vai ser igual a 3. Isto que está aqui é um mutável e vai tender para 0. Sabemos que o x cresce mais rapidamente que o logaritmo neperiano de x. Portanto, isto vai ser 0 mais limite, quando o x tende para mais infinito, de f de x sobre x é igual a 3. Isto que está aqui é a definição do m da assíntota não vertical. Portanto, neste caso aqui, a única situação que nós temos com o m igual a 3 é a opção D. Exercício 99. Seja f uma função do domínio de menos e a 1. Sabe-se que f é contínua no seu domínio. F de menos e é igual a 1 e f de 1 é igual a e. Qual das seguintes afirmações é necessariamente verdadeira? Equação f de x menos 1 igual a 0 tem pelo menos uma solução entre menos e e 1. A equação f de x igual a e tem pelo menos uma solução neste intervalo.
f de x igual a 0 tem pelo menos uma solução também neste intervalo, e f de x igual a e sobre 2 tem pelo menos uma solução neste intervalo. Portanto, isto é o teorema de Bolzano. Aquilo que nós podemos fazer é estudar cada uma das opções. F de x menos 1 igual a 0, quer dizer f de x igual a 1. F de x é igual a 1 quando o x é igual a menos e. Ora, como este intervalo é aberto menos e a 1, o menos e não está incluído, portanto a A é falsa. A B, a equação f de x igual a e passa-se exatamente a mesma coisa. É verdade, para f de x, f de 1 é igual a e, como o 1 não está incluído neste intervalo, de menos e a 1, a B também não é verdade, porque o 1 está aberto. C, equação f de x igual a 0 tem pelo menos uma solução entre menos e 1. Ora, isto seria o corolário do teorema de Bolzano, que diz que f de 1 vezes f de menos e, se fosse menor que 0, isto é, tivessem sentidos sinais contrários, então a função teria pelo menos um 0. Ora, elas não têm sinais contrários, são ambas positivas, portanto a C não é verdade. Então a nossa opção D vai ser a nossa verdadeira e vamos ver porquê. Porque se nós temos um valor entre menos e, em que a função é igual a 1, e f de 1, em que a função é igual a e, então existe um C pertencente a este intervalo, tal que f de C igual a e sobre 2, porque e sobre 2 está entre 1 e e, pelo teorema de Bolzano. Portanto, existe um C pertencente ao intervalo aberto menos E1, tal que f de C é igual a E sobre 2, pois E sobre 2 está entre f de menos E e f de 1.